Quando falamos da Guerra do Paraguai, é importante dizer que essa guerra que envolveu Brasil, Argentina e Uruguai, né, a Tríplice Aliança contra o Paraguai, ela vai ser muito importante para a história brasileira, principalmente pelas suas consequências. O final da guerra, em 1870, marca também o início da crise do Segundo Reinado, que vai culminar com a proclamação da República. Por que essas consequências da Guerra do Paraguai são tão importantes para a história brasileira? Vamos pensar da seguinte forma. A primeira consequência que a gente pode apontar dessa Guerra do Paraguai é o aumento do poder brasileiro, né? A consolidação do poder do Império Brasileiro no cenário internacional, em especial na América Latina, né? A política externa brasileira passa a ter uma força muito grande para a política brasileira e, além disso, a gente vai ter o fortalecimento do Exército enquanto instituição. O Exército vai passar a ser um importante ator político brasileiro. A gente vai ver, inclusive, que esse poder do Exército vai acabar culminando com o golpe da proclamação da República, né? As tropas do Exército vão ser fundamentais para garantir a mudança de regime e o exílio de Dom Pedro II. Então vamos ver como essas consequências podem aparecer no Enem para vocês. Para o Paraguai, portanto, essa foi uma guerra pela sobrevivência. De todo modo, uma guerra contra dois gigantes estava fadada a ser um teste debilitante e severo para uma economia de base tão estreita. Lopes precisava de uma vitória rápida e, se não conseguisse vencer rapidamente, provavelmente não venceria nunca. A Guerra do Paraguai teve consequências políticas importantes para o Brasil, pois representou a afirmação do Exército Brasileiro como um ator político de primeira ordem. É exatamente o que a gente frisou anteriormente. O Exército, por ter sido decisivo na campanha brasileira no Paraguai, por ter sido grande responsável pela vitória, especialmente no momento que estava liderado pelo Duque de Caxias, ele vai acabar voltando ao Brasil com certo prestígio. Prestígio esse que ele nunca teve, uma vez que a Marinha sempre foi mais privilegiada pelo Império do que o próprio Exército, deixado sempre de lado. Ou seja, a partir do momento que o Exército tem uma participação importante decisiva na campanha no Paraguai, ele passa a reivindicar um espaço maior na sociedade brasileira, em especial no caráter político, ou seja, uma participação política maior. E é o que de fato vai acontecer. Portanto, a alternativa A está muito boa, mas vamos ver as outras. B. Confirmou a conquista da hegemonia brasileira sobre a Bacia Platina. A Guerra do Paraguai, de fato, é importante para o Império Brasileiro se posicionar como uma força dentro da América Latina. Mas o Brasil não chega a conquistar a hegemonia sobre a Bacia Platina, lembrando que a Argentina controla uma das margens do Rio da Prata, o que dá a ela uma grande influência sobre essa região. Vamos ver a C. Concretizou a emancipação dos escravos negros. De fato, a partir da Guerra do Paraguai, a partir de 1870, o fim da guerra, portanto, você vai começar a ter a força cada vez maior do abolicionismo no Brasil. Muitos escravos participaram da guerra e depois se tornaram libertos, mas a gente não pode dizer que concretizou, né? A concretização da abolição só vai acontecer em 1888. D. Incentivou a adoção de um regime constitucional monárquico. Esse regime já existia anteriormente. Desde que foi proclamada a independência do Brasil, o Brasil já tinha um regime monárquico constitucional. Então essa não é uma consequência da Guerra do Paraguai. Solucionou a crise financeira em razão das indenizações recebidas. Vamos pensar, galera, que o Brasil, durante o Segundo Reinado, teve uma certa estabilidade, não só política como econômica, pelo surgimento do café. Então, a gente não pode falar que solucionou uma crise financeira que de fato não existia. Portanto, o gabarito é letra A.